Paz e graça, meus irmãos, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao canal. E no vídeo de hoje vamos estar falando sobre a lição de número 4, que é a lição do dia 26 de outubro de 2025, que tem como o título Raabe, uma mulher de fé que mudou destinos. Vamos estar estudando sobre esta mulher que era uma prostituta, mas que teve a sua vida mudada, teve o seu destino mudado e o destino também da sua família, porque ela teve fé, ela exerceu a sua fé, ela creu no Deus vivo e por isso foi poupada juntamente com sua família da destruição de Jericó. O texto áureo diz assim: pela fé Raabe a meretriz não pereceu com os incrédulos, acolhendo em paz os espias. Hebreus 11:31. A verdade aplicada diz assim: a fé em Jesus Cristo que recebemos a partir do anúncio do evangelho nos conduz à vitória sobre o mundo. Então, a fé em Cristo Jesus, quando recebemos a partir do anúncio do Evangelho, quando ouvimos a palavra, o Evangelho de Cristo, que transforma o homem velho em nova criatura, quando ouvimos a palavra e cremos e recebemos o Senhor Jesus como Salvador de nossas vidas, esta fé nos conduz à vitória sobre o mundo. Lá na carta do apóstolo João, a primeira carta de João, capítulo 5, versículo 4, diz que esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Não podemos deixar de crer em Deus, de exercitar nossa fé nele. O texto de referência está em Josué, capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 11. A introdução diz assim: Raabe, uma mulher de Jericó, não fazia parte do povo de Israel. Apesar disso, ela temeu a Deus e por fé agiu com coragem e obediência ao esconder os espias enviados por Josué para observar a cidade. A casa dela ficava sobre os muros, era um lugar estratégico com uma vista privilegiada, e os espias que foram enviados por Josué para observar a terra, eles ficaram na casa de Raabe, e ali não levantava suspeita, e eles tiveram a ajuda de Raabe. A cidade de Jericó é uma cidade construída no Vale do Jordão, na Palestina, que cresceu às margens do rio, cerca de 250 metros abaixo do nível do mar, chamada na Bíblia de Cidade das Palmeiras. O ataque ao bom samaritano se passou numa estrada estreita que ia de Jerusalém a Jericó. Está em Lucas 10, do 30 ao 37. Era uma cidade ímpia, idólatra e corrompida. Então era uma cidade ímpia, idólatra e corrompida. Embora pequena em tamanho, era bem fortificada, protegida por muros altos e largos. Era uma cidade fortificada, cercada por muros altos e largos, tanto que a casa de Raabe ficava sobre o muro da cidade. Os espias cumprem sua promessa. Raabe e os espias fizeram o seguinte acordo: ela, além de abrigá-los, não os denunciaria. Em troca, a vida dela e de toda a sua família seria poupada da destruição que viria sobre Jericó. Raabe pediu um sinal de que os espias cumpririam um acordo, e eles mandaram que ela prendesse um cordão de fio de escarlata na janela por onde eles desceram. Ela e sua família deveriam ficar juntas para não correr riscos, e assim foi feito. Atendendo ao comando de Josué, eles resgataram Raabe, toda a sua família, todos os pertences deles, e os puseram fora do arraial de Israel. Então os espias cumpriram sua promessa, o acordo que fizeram com esta mulher. Veja que esta mulher ela estava preocupada não somente com sua vida, mas ela estava preocupada com
o bem-estar, com a segurança de toda a sua casa, de seu pai, sua mãe, seus irmãos e suas irmãs. Então a preocupação dela também era com aqueles que ela amava. E isso, a fé dela pôde poupar não somente a vida dela, como também de toda a sua casa, de toda a sua família. E eles alcançaram a misericórdia de Deus, porque esta mulher realmente demonstrou fé e obras. E aquele cordão vermelho tipificava o sangue de Cristo derramado na cruz do Calvário para a salvação de todo aquele que nele crê. Então, aquele cordão, como sinal que os espias tinham orientado a Raabe que pendurasse na janela, o cordão de escarlate vermelho, simboliza o sangue de Cristo derramado por nós na cruz do Calvário. Fé, obediência e confiança. A fé cristã se evidencia na obediência à palavra, uma vez que o Senhor se agrada mais de quem obedece do que de quem faz sacrifícios. Raabe reconheceu que os espias seguiam ao Deus verdadeiro, soberano. Raabe de pecadora a salva. A atitude de Raabe deve impactar nossa jornada de fé hoje. Ela não mudou apenas a própria história, mas também a de sua família. Então a história de Raabe pode impactar deve impactar nossa jornada de fé hoje, nossa vida, pois ela mudou não apenas a sua própria história, mas a de sua família também foi mudada devido à sua fé em Deus. Dona de uma fé ativa que se manifestou em ações, aquela mulher desprezada pela sociedade da época nos dá um exemplo poderoso de como a confiança em Deus pode transformar vidas e trazer salvação, independentemente de quem seja. Então, a fé em Deus pode transformar vida, independente de quem seja a pessoa. Para Deus não tem caso perdido, não tem situação difícil. Ela se tornou parte do povo de Israel ao se casar com Salmão, um israelita, com quem teve Boaz. Assim, Raabe experimentou um novo tempo em sua vida, inclusive sendo parte da linhagem na qual Jesus nasceu. O futuro dela foi mudado. A fé de Raabe transformou seu futuro e de seus descendentes e de sua descendência. Deus perdoou Raabe. Raabe mudou radicalmente o estilo de vida. Aos olhos humanos não havia esperança de um futuro diferente e melhor para ela. Porém, Deus viu um coração quebrantado e contrito que não desprezou. O Senhor apagou as transgressões de Raabe e se esqueceu dos pecados dela. Então a vida de Raabe foi mudada radicalmente. Seu estilo de vida foi mudado, porque ela creu. Deus perdoou ela. A palavra de Deus diz: quem agora está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Então, Deus fez tudo novo na vida desta mulher, porque ela creu no Senhor e por isso teve sua vida transformada, sua família também foi salva, porque ela realmente creu. E isso mudou a história de vida dela. Raabe foi poupada durante a destruição de Jericó. Sua fé e seu temor a Deus a levaram a agir de tal modo que foi grandemente recompensada ao ter sua vida e sua família preservadas. Além disso, ela se tornou parte do povo de Israel ao se casar com Salmão. Raabe nos inspira a confiar em Deus, mesmo em situações aparentemente impossíveis. Mesmo sabendo que a cidade seria destruída, ela decidiu crer em Deus. E isso fez toda a diferença na sua vida, pois a sua vida e de sua família foi poupada. Que Deus o abençoe.
Fique com esta palavra.